técnico Mano Menezes concedeu entrevista exclusiva a Paulo César Vasconcelos. Olá, Marcelo e amigos do Sport TV News. Eu estou com o novo técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, que hoje, nessa segunda-feira, divulgou a sua primeira relação de convocados para o amistoso que a seleção brasileira disputará contra os Estados Unidos e New Jersey. Mano, grande prazer em recebê-lo aqui no Sport TV News. Mas antes de falar de convocação, de jogadores que foram chamados, vamos voltar um pouquinho no tempo. A ficha de ser técnico da seleção brasileira já caiu? Tá caindo. Prazer estar falando contigo, Paulo. É que a gente vem, nas últimas horas, né, se adaptando a essa nova função, entendendo cada vez mais a responsabilidade e a dimensão do que é ser técnico da seleção brasileira. Eu digo que a gente só conhece a montanha quando começa a escalá-la. E começamos o trabalho e agora vamos desenvolvê-lo. Eu fiquei sempre com a impressão, já a época em que você dirigiu o Grêmio, depois quando você veio para o Corinthians, que seleção brasileira era um projeto que fazia parte da sua vida profissional. O convite veio no momento certo? Penso que sim. Eu venho de dois longos trabalhos a considerar a periculosidade do cargo de técnico, dois longos trabalhos em Grêmio e Corinthians, dois trabalhos que foram difíceis, que tiveram início, meio e fim. O Corinthians faltou um pouquinho exatamente por essa interrupção para aceitar o convite da seleção, mas dois trabalhos que me desenvolveram bastante como profissional para poder aceitar um cargo como esse e não decepcionar o torcedor brasileiro. O que você diria que podem ser as suas maiores dificuldades, assim? O início do trabalho sempre é mais difícil e momentaneamente nós vamos passar por uma transformação, uma reestruturação. E nesse momento a oscilação tende a ser maior. E o resultado faz parte de uma boa formação. A gente não pode desconsiderar isso. E para produzir resultados a curto prazo, você tem que equilibrar bem essa transformação que nós estamos iniciando agora. Eu acho que essa é a parte mais difícil. A vida que a gente viveu até aqui, a trajetória que construiu, deve sempre servir de referência e você busca nela alguns dados importantes para não perder a linha no momento maior. Penso bastante no meu pai, que sempre foi a pessoa que primeiro me levou para um campo de futebol, que era presidente do clube de várzea pequenininho, lá onde eu morava em Passo Sobrado. Por quê? Porque se não tivesse ele tido aquela disposição sempre pela mão lá, né, de levar pela mão, de cobrar, de cobrar ajuda para o pequeno clube, porque a gente sempre faz assim na várzea, talvez eu não estivesse aqui, ou certamente não estivesse aqui. Qual é o perfil dessa primeira lista? É uma seleção brasileira que vai jogar em agosto. A tristeza pela precoce eliminação na Copa ainda está muito viva, mas como é que você definiria o perfil dessa primeira lista de convocados para o amistoso contra os Estados Unidos? Um grupo relativamente jovem. Eu acho que se nós pudermos fazer uma média de idade, a gente está numa condição muito boa para enxergar mais futuro do que ainda presente. Esses primeiros momentos, exatamente os primeiros momentos, né, você vai conduzir para recuperar essa autoestima do torcedor, mostrando que se temos dificuldades, ainda temos excelentes jogadores com capacidade técnica. Tornar um pouco mais leve esse primeiro momento com uma tentativa de estilo de jogo um pouquinho mais solto. Você acha que esse primeiro momento, até o fim do ano, seria interessante que o torcedor brasileiro tivesse paciência com a seleção brasileira? Penso que sim. E essa paciência, ela vai ser atingida na medida certa, com um bom trabalho geral do meio esportivo, né? Eu falo dos formadores de opinião também. Nós queremos uma transformação. Nós saímos da Copa e olhamos para o lado e achamos que não estamos bem situados em relação à história do futebol brasileiro
e a escolha que as principais seleções que chegaram estão fazendo. E nós temos que nos situar melhor. E essa nova situação que nós vamos buscar, ela certamente vai exigir um pouco de paciência, um pouco de cuidado. Você não pode queimar tão rápido etapas, você não pode descartar tão rápido determinados jogadores. Talvez eles vão chegar por falta de um histórico e não conseguir fazer na seleção aquilo que já fazem em seus clubes, mas olhando um pouquinho para trás, você vai encontrar na história da seleção momentos que se passou por isso. E que quando se fez bem feito, o resultado lá na frente foi bom. Eu creio que hoje o Brasil, o futebol brasileiro, vive uma crise de talento no meio de campo. Jogadores criativos numa área do campo onde o Brasil sempre teve jogadores muito criativos, Didi, Gerson, Falcão, enfim. Você acha que o Ganso pode suprir esse buraco? Eu vejo nele um dos jogadores que podem fazer esse papel, assumir essa responsabilidade. Ele vem fazendo isso bem feito no Santos. Mas hoje, o grande desequilíbrio, acho que a grande formação de meio campo exige um pouco mais dos volantes como característica. Nunca se exigiu tanto dos volantes para jogarem mais, para ultrapassarem a linha da bola, para se transformar no jogador que chega na frente e se junte ao ataque. Por quê? Porque em cima dos meias é feita uma marcação mais forte. Em cima dos atacantes você define sempre um marcador e bom marcador. Então, você mudar o plano tático do jogo, desequilibrar taticamente uma situação com o homem saindo de trás, passa a ser fundamental. E me parece que é aí que nós temos que mudar um pouco. Você acha que existe uma escola brasileira ou que existe hoje uma escola de futebol? Eu acho que existe mais uma escola de futebol do que uma escola brasileira. Existe um futebol que se joga no mundo e que faz um futebol melhor. E não é o futebol do toque lento, da posse de bola que demora muito para chegar no pé do outro jogador, que não tem mais tempo. Aquela coisa meio slow motion. Que você olhava e que para um momento do futebol serviu e que agora não serve mais. Você acha que essa mudança é necessária antes de uma transição? Nós não temos razão de começar do zero. O futebol brasileiro, a seleção brasileira não acabou porque nós não passamos das oitavas. Nós ficamos tristes, mas lá certamente estavam os jogadores com capacidade, com alta capacidade. Nós tivemos um trabalho, nós temos que seguir aprendendo com determinadas situações, até para ver aquilo que não queremos, e reforçar as ideias que são positivas e que sempre nos tornaram vencedores. Como é que você pretende desenvolver essa tua rotina como técnico da seleção brasileira? Nós temos que trabalhar em equipe e vamos ter uma equipe para isso. Você precisa acompanhar de perto algumas situações, seja na Europa ou no Brasil. Acho que é importante o técnico da seleção brasileira estar presente em jogos do Campeonato Brasileiro. Você está transmitindo para as equipes, para os clubes e para os jogadores que estamos interessados naquilo que eles estão fazendo, que é possível jogar na seleção brasileira jogando aqui no Brasil. Essa me parece que é uma preocupação tua, né? De passar isso para o jogador que atua. Eu acho que é importante a gente voltar a acreditar nisso, né? Nós temos uma Copa em 2014 no Brasil. E passar isso para os jogadores, eu acho que é a função do técnico da seleção brasileira. É um posicionamento político que, na prática, tende a surtir um efeito positivo. O Parreira pintava, o Dunga cuidava de jardim. Ambos diziam que a pintura e a jardinagem serviam para aliviar a tensão, para tirar um pouco do estresse. O que você faz? Eu olho futebol. Vivo de futebol, foi o futebol que me trouxe até aqui e o futebol que vai me levar para frente. Mano, obrigado, sorte à frente da seleção.